A bomba estourou sem aviso, como uma faísca que cai sobre pólvora seca. Durante o que parecia ser uma simples entrevista de rotina, Zé Felipe abriu o coração e transformou o estúdio do podcast em um confessionário ao vivo. O cantor, visivelmente tenso, deixou escapar palavras que ecoaram mais alto do que qualquer música de sucesso. Com o olhar firme e a voz embargada, ele disse: "Ela nunca foi a esposa que eu precisava." A frase caiu como um trovão. Por um instante, o silêncio tomou conta da sala e o apresentador ficou sem reação. Do outro lado da tela, o público se dividia entre incredulidade e empatia. Era como se, de repente, a imagem do casal perfeito tivesse se estilhaçado em milhões de pedaços, revelando as rachaduras que por tanto tempo foram escondidas por filtros, sorrisos e vídeos bem produzidos. Zé continuou. Disse que desde o início do relacionamento se sentia em segundo plano, como se sua presença fosse um figurante no grande espetáculo da vida pública de Virgínia Fonseca. Tudo girava em torno das redes, das marcas, dos compromissos. Eu sentia que vivia com uma pessoa que estava sempre presente, mas nunca disponível, desabafou. O tom era de cansaço, de quem segurou por muito tempo um papel que já não conseguia mais interpretar. O cantor contou que muitas vezes dormia sozinho, enquanto Virgínia passava madrugadas inteiras editando vídeos, respondendo marcas, gravando campanhas. "Eu cheguei a pensar que ela era mais casada com o Instagram do que comigo", disse com um meio sorriso triste. O apresentador tentou aliviar o clima, mas era tarde. O público já havia sentido o peso daquelas palavras. E o vídeo, claro, em poucos minutos estava em todas as redes. Canais de fofoca, perfis de entretenimento e colunas de celebridades correram para repercutir o que seria a entrevista mais comentada da semana. As opiniões começaram a se multiplicar. De um lado, quem defendia Zé, dizendo que ele sempre pareceu ser o mais sensível da relação. De outro, quem acusava o cantor de ingratidão, afirmando que Virgínia sempre trabalhou duro para construir o império que hoje sustenta a família. Nos comentários, a guerra se instalou. "Ele só quer mídia. Ela vive de aparência. Agora todo mundo resolve desabafar quando o amor acaba." Mas o que ninguém negava era que havia verdade no olhar dele. Zé Felipe parecia um homem que, depois de muito tempo, finalmente teve coragem de dizer o que sentia. Fontes próximas afirmam que o cantor estava há semanas refletindo sobre a própria vida, especialmente após o crescimento meteórico de Virgínia, que se tornou uma das maiores influenciadoras do país. A rotina intensa, as viagens, os compromissos, tudo isso teria deixado o casamento em segundo plano. Ele, acostumado a demonstrar carinho e presença, começou a se sentir invisível dentro da própria casa. O desabafo foi como um grito engasgado sendo finalmente solto. "Eu não culpo ela, mas eu cansei de me sentir um acessório da vida de alguém", disse. Essas palavras, ditas com a voz baixa e firme, fizeram o estúdio inteiro silenciar. O apresentador respirou fundo antes de mudar de assunto, mas o estrago já estava feito. Em questão de horas, o trecho viralizou. Cortes começaram a aparecer em todos os perfis de fofoca. Zé Felipe expõe mágoas sobre Virgínia ao vivo. Cantor admite que se sentia sozinho no casamento. E enquanto as visualizações disparavam, os bastidores ferviam. Pessoas próximas a Virgínia teriam dito que ela ficou extremamente abalada ao ver o vídeo, especialmente pela forma pública com que tudo foi exposto. Uma fonte chegou a afirmar: "Ela chorou muito, disse que não esperava isso dele, que sempre tentou proteger a imagem da família." O mais curioso é que, mesmo com toda a repercussão, Zé não voltou atrás. Não apagou nada, não tentou amenizar. Nos stories, publicou apenas uma frase: "Tem coisa que a gente guarda por amor, mas uma hora o amor não segura mais o silêncio." A frase soou como um recado, um ponto final, ou talvez um pedido de socorro. Enquanto isso, Virgínia permaneceu em silêncio. Nenhum comentário, nenhuma indireta, nenhum vídeo diferente da rotina. Ela seguiu com o sorriso ensaiado e os compromissos de sempre, mas os fãs perceberam o olhar distante, o semblante cansado. "Ela tá diferente", diziam nos comentários. A internet, claro, fez o que faz de melhor: investigar. Vídeos antigos do casal foram revirados, trechos de lives comparados, expressões analisadas. Um trecho de um vlog de meses atrás, onde Zé aparece cabisbaixo enquanto ela ri para a câmera, viralizou com a legenda: "Agora tudo faz sentido." E como toda boa história de internet, o público começou a criar narrativas próprias. Uns diziam que o amor havia acabado há tempos e que só faltava coragem para admitir.
Outros acreditavam que tudo não passava de uma crise e que eles logo apareceriam juntos provando que o amor ainda resistia. Mas, entre teorias e julgamentos, o que ninguém conseguia negar era a sinceridade na voz de Zé Felipe. A bomba estourou sem aviso. Ninguém esperava que um simples podcast se transformasse em um dos momentos mais tensos da carreira e da vida de Zé Felipe. Durante a gravação, ele parecia tranquilo, rindo, respondendo às perguntas como sempre. Mas bastou uma pergunta sobre o casamento com Virgínia Fonseca para o clima mudar completamente. O sorriso foi sumindo do rosto, o olhar ficou distante e o silêncio pesado. Foi aí que ele soltou o verbo. Sem rodeios, sem meias palavras. Ela nunca foi a esposa que eu precisava. A frase ecoou no estúdio. O apresentador ficou sem reação. A equipe parou. E o chat, que acompanhava todo ao vivo, explodiu. Ninguém acreditava no que estava ouvindo. Zé falou com o coração na boca. Disse que desde o início se sentia em segundo plano, como se tudo girasse em torno da carreira de Virgínia. As redes, os vídeos, as marcas, os compromissos publicitários, a fama. Eu era tipo o figurante de um reality que nem era meu, desabafou. Segundo ele, o relacionamento foi ficando sufocante e aos poucos ele foi perdendo espaço. Shigeru Emojon contou, cheguei a pensar que ela era mais casada com o Instagram do que comigo, soltou com um sorriso triste no rosto. O público ficou dividido. Parte dos fãs se solidarizou com Zé, dizendo que ele sempre pareceu mais emocional, mais entregue. Que enquanto ele cantava sobre amor, ela falava sobre números, seguidores e visualizações. Mas outros defenderam Virgínia, afirmando que ela apenas estava trabalhando duro e conquistando o sucesso com o próprio esforço. Que ele, na verdade, não soube lidar com o brilho dela. O que ninguém esperava era o que vinha a seguir. Zé revelou que muitas vezes dormia sozinho, porque Virgínia passava madrugadas editando vídeos, revisando campanhas e respondendo marcas. Disse que sentia falta de ter uma parceira presente, de conversar sem câmeras, sem roteiros, sem pensar no público. Eu me sentia um coadjuvante na própria casa. Tudo era conteúdo, tudo virava vídeo, até as nossas brigas, contou. O desabafo foi tão sincero que até quem não era fã do casal ficou tocado. Dava pra ver no olhar dele que havia dor ali, e não só ciúme ou drama. Fontes próximas ao cantor afirmaram que essa não foi a primeira vez que ele tentou falar sobre isso com Virgínia. Mas, segundo amigos, sempre que o assunto surgia, ela desviava, dizia que ele estava dramatizando e que tudo o que faziam era para o bem da família. Mas será que era mesmo? O desabafo virou o assunto mais comentado do dia nas redes. Milhares de comentários, memes, cortes do podcast e teorias começaram a surgir. Alguns diziam que tudo não passava de uma jogada de marketing, outros que o casamento estava por um fio há meses e que o casal só mantinha as aparências por causa dos contratos publicitários milionários. A equipe de Virgínia ficou em choque. Ninguém sabia se ela responderia, se ficaria em silêncio ou se tentaria reverter a situação com aquele carisma e sorriso característico. Mas uma fonte próxima garantiu. Ela chorou muito ao ver o vídeo. Disse que nunca imaginou que Zé exporia algo tão íntimo publicamente e que isso foi como uma facada pelas costas. Enquanto isso, Zé desapareceu das redes por alguns dias. Nenhum story, nenhuma música nova, nenhuma aparição. E claro, isso só alimentou ainda mais as especulações. Os fãs começaram a buscar sinais antigos, reassistiram vídeos, lives, entrevistas antigas e em vários momentos perceberam olhares de tristeza, silêncios incomodados, gestos frios. Como se o fim já estivesse sendo anunciado há muito tempo, só ninguém queria enxergar. Mas o que poucos sabiam é que por trás de toda essa história existia um terceiro nome que começava a surgir entre os comentários. E é aí que tudo ganha um novo rumo. Nos bastidores, começaram a circular rumores de que Zé e Ana teriam se aproximado nos últimos meses. Os dois já tinham se encontrado em eventos, dividiam amigos em comum e recentemente gravaram um projeto musical juntos. Nada demais, até aí. Mas a química entre eles, segundo quem estava presente, era visível. Um olhar aqui, uma risada ali e uma sintonia que parecia natural demais. Foi o suficiente para as teorias explodirem. Alguns fãs chegaram a dizer que o desabafo de Zé no podcast foi na verdade um grito de libertação, uma forma de colocar um ponto final em um casamento que já não existia há tempos. Outros acham que ele simplesmente estava magoado, tentando se reencontrar e acabou falando mais do que devia. De um jeito ou de outro, o estrago estava feito, e o Brasil inteiro estava acompanhando de camarote o desenrolar dessa história. Depois do desabafo, o silêncio de Zé Felipe durou poucos dias, mas quando ele voltou, voltou diferente, mais leve, sorrindo, cantando de um jeito que os fãs não viam há muito tempo.
E foi justamente nesse momento que começaram as coincidências. Stories com o mesmo cenário, músicas postadas no mesmo horário, trechos de letras que pareciam se responderem, como se houvesse uma conversa escondida entre as linhas. De um lado, Zé, do outro, Ana Castela. Os dois tinham se conhecido há alguns meses, durante um evento sertanejo em Guaianha. Segundo pessoas próximas, a química entre eles foi imediata. Não era flerte descarado, mas uma conexão natural, daquelas que não se explicam. Ambos riram das mesmas piadas, trocaram confidências sobre a pressão da fama e, de repente, começaram a se apoiar em silêncio, um no outro. O que antes era apenas parceria musical foi virando amizade. E a amizade, aos poucos, começou a ganhar outra cor. Enquanto isso, Virgínia tentava manter a postura. Continuava postando, gravando vídeos com as filhas, mantendo o feed impecável. Mas quem acompanha de perto percebeu. O brilho no olhar dela já não era o mesmo. As legendas pareciam mais frias, as risadas mais forçadas. E no meio de tudo isso, uma música nova de Ana Castela caiu na internet. Uma balada sertaneja com letra direta demais para passar despercebida. Os fãs não tiveram dúvidas, acharam que era um recado. E curiosamente, Zé Felipe